Oi pessoal, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade agora à nossa revisãozinha para a segunda avaliação trimestral, tá bem? Bom, dando continuidade, eu tinha parado nas teorias, né, de crescimento demográfico, e aí eu queria que vocês então se ligassem no que cada teoria defende, não esqueçam dos contextos, tá? Para fazer sentido na cabeça de vocês. Teoria malthusiana vai ser escrita num contexto de final do século XVIII, durante o período de Revolução Industrial na Inglaterra, e isso vai influenciar muito no crescimento populacional. Consequentemente, esse crescimento populacional ele vai evidenciar para o Malthus o quê? Ele vai evidenciar que era um momento em que estava havendo uma grande transformação e o Malthus acreditou que esse crescimento ele fosse ser contínuo, ou seja, que a cada 25 anos a população da Inglaterra ela fosse dobrar. E não foi exatamente o que aconteceu, vocês sabem disso, tanto que a população europeia, pelo que a gente vê, é uma população que ela está diminuindo, tá, com o passar do tempo, principalmente em alguns países mais desenvolvidos, e o Malthus, então, ele vai sugerir um controle, uma tentativa de redução da taxa de natalidade pelo medo que a população vivesse uma grande fome, já que ele acreditava que não haveria espaço suficiente nos continentes para que a produção alimentar, que cresceria em progressão aritmética, acompanhasse o crescimento da população, que, segundo ele, ocorreria em progressão geométrica. O Malthus ele vai propor a adoção do casamento tardio, do celibato e, por fim, ele também vai defender a vida religiosa, que pessoas com terra pudessem ter filhos, tá? Porque aí isso seria uma forma de garantir que essas pessoas pudessem alimentar as pessoas que eles botassem no mundo, né? Os seus descendentes. Já a teoria malthusiana ela vai ser escrita após Segunda Guerra Mundial, num contexto de crescimento de industrialização de alguns países semiperiféricos, e aí a gente vai perceber que os países centrais vão justificar o subdesenvolvimento por conta do tamanho da população jovem, tá? Por esse motivo, a ideia é que o subdesenvolvimento e a pobreza eram causados pelas altas taxas de natalidade, que elas deveriam ser reduzidas. Consequentemente, eles vão defender políticas antinatalistas, como, por exemplo, a política, a difusão de métodos contraceptivos, planejamento familiar com um número pequeno de filhos e a esterilização em massa chegava a esse ponto, tá? A teoria ecomalthusiana vai tratar já de uma questão que envolve a degradação do planeta, relacionada principalmente ao crescimento da população. Então, se a população continuasse crescendo, ela ia demandar uma quantidade exorbitante de matéria-prima e geraria uma produção de lixo que o planeta não daria conta e, consequentemente, nos anos 2000 ele entraria em colapso. Isso não aconteceu, essa teoria também foi furada. A teoria reformista é a mais coerente, que vai, na verdade, identificar que o tamanho da população jovem tem a ver, fundamentalmente, com a questão da falta de acesso à informação, tá? Então, ela fala que, na verdade, a pobreza e a falta de informação, de educação, são as causas do tamanho exacerbado da população jovem e não não é a consequência disso, tá certo? À medida que as pessoas fossem tendo melhores condições de vida e que elas fossem tendo acesso a estudo, informação de uma maneira geral, isso faria com que elas fizessem um novo planejamento familiar, fossem adotando novos planejamentos familiares, o que, com o passar do tempo, geraria uma redução do tamanho da população, tá? A teoria da transição demográfica ela vai mostrar
a variação do tamanho da população a partir de uma relação entre taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, com o passar do tempo e à medida que alguns marcos importantes fossem acontecendo, como, por exemplo, revoluções industriais, intensificação das taxas de urbanização, inserção da mulher no mercado de trabalho, etc, etc. Queria que vocês ficassem ligados também em como a teoria neomalthusiana e a teoria reformista, elas falam exatamente o oposto. Acho que vocês já devem ter percebido isso. E identificarem, espero que vocês tenham identificado os erros da teoria neomalthusiana, que eu tenha conseguido passar isso para vocês. Em relação à transição demográfica, eu espero que vocês entendam que agora especificamente no caso do Brasil, que a evolução da transição demográfica brasileira tem a ver com a queda da taxa de fertilidade, que é explicada, dentre vários fatores, pela popularização dos contraceptivos, que vai ajudar a consolidar o trabalho feminino e, em paralelo, o processo de urbanização brasileira, tá? E que, por isso, essa teoria da transição demográfica no Brasil, ela não tem o mesmo ritmo, por exemplo, e não sofreu transformação há tanto tempo quanto, por exemplo, a inglesa, tá certo? Em relação aos fluxos migratórios, tá? Eu espero que vocês consigam identificar as principais características dos fluxos migratórios e que vocês consigam fazer análises de exemplos, tá? A partir daqueles conceitos, que vocês consigam aplicar os conceitos a determinados exemplos, como, por exemplo, a saída de pessoas do campo para a cidade. Por que as pessoas elas vão do espaço rural para o espaço urbano? Porque elas procuram melhores condições de vida por conta da mecanização do campo, que vai deixar a mão de obra ociosa. Consequentemente, essa mão de obra não encontra trabalho no espaço rural e aí vai para os grandes centros urbanos. Chegando lá, isso acaba causando seu crescimento exacerbado, porque essas pessoas não têm qualificação, então elas não conseguem ser absorvidas. Parte é absorvida, mas tem uma remuneração muito baixa, e o que não é absorvido fica desempregado ou se insere no mercado informal, tá? E isso vai gerar o crescimento de alguns problemas socioeconômicos da cidade, assim como vai gerar também o crescimento de áreas periféricas, como, por exemplo, as favelas. Queria que vocês também relacionassem a questão da dificuldade do problema nos sistemas de transporte com as migrações pendulares, tá? Por que uma pessoa demora mais tempo para se deslocar num grande centro urbano que tem um congestionamento gigantesco? Fiquem ligados também em relação à necessidade de determinadas populações migrarem periodicamente para trabalharem numa colheita e retornarem, que configura a migração sazonal. E queria também que vocês lembrassem da situação da migração de cérebro e como, por que isso acontece e por que também que isso é ruim para o país que está perdendo a mão de obra, tá? Bom, gente, então, se vocês souberem isso, provavelmente vocês vão arrebentar na prova, tá? Fiquem tranquilos, façam com calma, prestem atenção, que vocês vão ver que vocês vão se dar super bem, tá bem? Semana que vem, então, a gente continua com a nossa matéria, tá certo? A gente se encontra também na sexta-feira para falar mais um pouquinho da avaliação trimestral. Um beijo, até a próxima.